direcionado, e depois 2 experiências de empresas privadas que atuam aqui, a Neo Energia e a Suzano. Quando você começar, eu vou fazer um pit stop rapidinho e já volto. Depois eu anuncio. Bien, buenos días. En primer lugar, saludar a todos los presentes, pero especialmente agradecer al Senado de Brasil y especialmente al senador Wagner por este evento, por la invitación, así como a Carlos Musi y la CEPAL por la oportunidad de estar hoy con ustedes conversando sobre el tema del gran impulso y la experiencia de Uruguay referido al sector energético. Por lo tanto, lo que vamos a ver es cuestión de qué ha pasado. Y lo que ha pasado básicamente es ubicarnos en un país que ustedes conocen bastante bien, Uruguay. Está al sur, como está en el mapita dibujado, y es un país que a veces decimos pequeño, pero en verdad no es tan pequeño, más bien es poco poblado relativamente. Uruguay tiene 176.000 kilómetros cuadrados, una población que siempre es la misma, 3 millones y poco de personas, y aparentemente va a seguir siendo así porque la tasa de natalidad es bastante baja. Ha crecido en cuanto al Producto Bruto Interno, 58.000 millones, que significa un ingreso por persona de $16.600. Y eso como ubicación creo que es suficiente como para comenzar el tema del Big Push energético, del gran impulso energético. Hay otras características de Uruguay que ustedes conocen, que nos hacen muy tradicionales, pero que no vamos a hacer acá la exposición correspondiente sobre el deporte o sobre la comida, ¿verdad? Entonces, básicamente, Uruguay, ubicado en esa zona, se encontraba hace unos 10 años, cuando tomamos con otros colegas parte del gobierno en ese momento, en una situación bastante complicada desde el punto de vista eléctrico y en general del punto de vista energético. Complicada porque en el año 2001 a 2006, previo a comenzar el plan energético del cual hoy vamos a hablar, Uruguay tenía una gran dependencia del petróleo, enorme dependencia del petróleo, con las consecuencias que tiene eso, aparte de las medioambientales bien conocidas, las consecuencias sobre las balanzas de pago, las consecuencias sobre la dependencia de los precios internacionales del petróleo. Una fuente importante de energía, claro, el petróleo usado tanto para locomoción, para transporte, como para generación de energía eléctrica. La segunda fuente de energía, también muy riesgosa, la hidroelectricidad, en el sentido de que vivimos cada vez más, cada poco tiempo, problemas de inundaciones o problemas de sequías, en este caso bien conocidas, las consecuencias sobre la balanza de pago, las consecuencias sobre la dependencia de los precios. En 1975 se había inaugurado una represa muy grande, la represa de Salto Grande, que se pensó que durante muchas décadas iba a alcanzar para suministrar energía al país. En verdad, en pocos años eso fue insuficiente. Y peor que eso, los gobiernos que continuaron no invirtieron prácticamente en energía, en generación eléctrica o en renovar la parte de combustibles, por lo cual prácticamente la dependencia de esos grandes energéticos del país era muy grande. La tercera promesa que se había dado en los años 90 fue el tener gas natural desde Argentina. Ni ustedes tuvieron ni nosotros tuvimos en esos años el gas natural que se precisaba. Se hizo un gran gasoducto en ese momento que lamentablemente solo funcionó en un 2% de su capacidad. Y entonces, junto con la leña, porque no podíamos hablar de biomasa todavía, porque era más bien leña en el sentido utilizada muy por los uruguayos para los asados, para las barbacoas, en definitiva, tuvimos que subsistir importando electricidad. Si la electricidad nacional se generaba a un precio de $60, $70,
la electricidad importada de Argentina o de Brasil, mayormente de ambos países, teníamos que comprarla a $300. Entonces teníamos un serio problema de suministro eléctrico altamente contaminante, pero además caro y con el riesgo de quedarnos sin electricidad. La importación de energía hizo de que Uruguay no tuviera cortes energéticos, pero nos trajo un riesgo bastante grande y fundamentalmente la pregunta frente a la necesidad de un crecimiento económico, cómo íbamos a suministrar energía y de qué forma la íbamos a suministrar hacia el futuro. Entonces, a partir de esta matriz que vemos, hay un cambio de gobierno en el 2005, asume un nuevo gobierno, y en el año 2006 todavía estaba consumiendo más en nuestro consumo energético. De esa falta de energía, bueno, la energía producida primaria, que luego transformada en secundaria, pero al final consumida fundamentalmente por un sector de transporte muy ineficiente, por la industria relativamente poco desarrollada y luego, antes que eso, por el sector residencial. Vean ustedes cómo en ese sentido los sectores productivos eran los menos consumidores de energía y los mayores consumidores que están en el transporte, que en Uruguay predomina enormemente el transporte por camiones, o también la ineficiencia del transporte de pasajeros común, donde el uso del automóvil muy difundido con bajo cantidad de pasajeros. Ante eso teníamos dos problemas, no uno. Realmente el país necesitaba crecer y para crecer necesitaba energía. Ya crecer desde el punto de vista productivo es una dificultad grande. Crecer desde el punto de vista productivo sin energía o con poca energía es una dificultad mayor. El impulso que había que darle era energético, pero también era de producción. Era también, habíamos salido recién en el año 2002 de la crisis enorme que se inició en Brasil en el año 1998, que en Argentina alcanzó valores dramáticos en el año 2001 y en Uruguay en el año 2002. Así que doble problema que se da entonces por dos intentos. Primero, cambiar la estrategia industrial, intentar hacer un desenvolvimento produtivo. E isso não é o tema de hoje, mas eu gostaria de colocar para vocês porque era uma das nossas preocupações. 27 de maio de 2008, tínhamos posto foco no desenvolvimento e aquisição de bases tecnológicas para o crescimento do valor agregado do manufaturamento. O valor agregado que a indústria nos propõe. Além disso, da tradição da produção de carne que já existe na produção agrícola e outros ramos que o país pudesse diversificar. E, claro, os serviços também. Então, para tudo isso, um dia a gente sentou com o presidente antes de me assumir e dissemos: bom, quanta energia a gente necessita? Basicamente, necessitamos e fazer os cálculos muito detalhados para dois grandes temas aqui. Primeiro, porque já não temos energia e dependemos do petróleo, e dependemos da água, dependemos da seca e da chuva, e isso já tinha se demonstrado, isso ia ser muito perigoso. A porcentagem da seca veio crescendo e tinha uma a cada 4 ou 5 anos. Isso é muito, desde o ponto de vista energético, como uma potência instalada maior que a necessária. A potência gerada era menor do que a necessária. Então, o primeiro fator, necessidade de prever, de prevenir, necessidade de ter segurança frente aos eventos do petróleo importado, aos eventos da falta de água. E o segundo fator, necessidade de conseguir melhores valores quanto emprego, necessidade de conseguir melhores valores como ingressos e conseguir também melhor qualidade de vida. Esses dois fatores implicam um impacto sobre as necessidades de como potência instalada, portanto, sobre o que vamos a ver aqui em relação a essa matriz de suministro totalmente insuficiente, totalmente contra poluente. Isso são dois fatores importantes.
2008, ao invés de propor uma estratégia industrial própria do país, tendo, claro, o mundo e olhando a região também, se propõe também uma política energética em 2030, uma política energética que em 2008 é uma política de governo, naquele momento aprovada pelo Poder Executivo no Conselho de Ministros. Nesse momento, é uma política que foi iniciada depois de ter tratado superar da maneira que deu a energia, a falta de energia, né? Uma política que com visão de longo prazo, porque os investimentos em energia são, como se dizia, são investimentos de longo prazo. O investidor, seja nacional, seja estrangeiro, ele necessita ter segurança a longo prazo, segurança relativa a todo negócio, é claro, que todo negócio tem seus riscos, mas a segurança enquanto a fatores que o país poderia assegurar. Então se propõe, quando ocorreu as eleições de 2009 e a mudança ao novo governo em 2010, nesses 3 meses que o Uruguai, entre a eleição que finalizou no final de novembro e o 1º de março, 4 meses, na verdade 3 meses, tem um prazo longo, né? Se propõe então formar 4 grupos de trabalho para fazer políticas de Estado, para fazer políticas que assegurem a longo prazo as empresas nacionais e públicas ou privadas, as empresas internacionais, uma visão de largo prazo. Das 4, a que teve êxito muito concluente, por sorte para a gente, porque logo a gente teve que implementá-la, foi a política energética. As outras 3 tiveram êxitos variados e algumas delas nem tiveram êxito. Segurança, educação, por exemplo. Mas em 2010, a de energia conseguiu 98% de acordo. Só 2 pontos não teve acordo e que ficaram apartados da discussão e sem serem implementadas. 98%, a Comissão Multipartidária de Energia, formada por 4 partidos políticos que nesse momento tinham representação parlamentar. Esses 4 partidos políticos chegaram a um acordo, 4 eixos estratégicos e uma quantidade de metas de curto, médio e largo prazo e 40 linhas de ações. E é fundamental formar essa política de Estado, uma política de Estado que foi se podia acreditar nela, porque não houve nos anos seguintes grandes discussões sobre ela, mas sim sobre aspectos práticos de implementação, mas não sobre a política de desenvolvimento. Os 4 eixos nós vamos ver aqui a continuação: o eixo institucional, de governança, o eixo de oferta, o eixo de demanda e o eixo social. Nós partimos da base de que o tema energético é muito complexo. Não é gerar energia, que é um tema multidimensional, com fatores tecnológicos, vinha mudando fortemente a tecnologia, com fatores econômicos muito fortes, o alto custo energético para o país e para os seus habitantes, fatores geopolíticos muito claros. Por isso a aposta é muito forte, a energia mais soberanas possíveis, mais nacionais possíveis, com fatores ambientais que aqui foram mostrados muito forte com a poluição, fatores éticos, culturais e sociais, enquanto ao acesso a essa energia, e agora é chamada, nos últimos anos, como se desenvolveu o conceito de pobreza energética. Quanto o Estado, quanto cada um dedica, cada um dos habitantes da família do país, dos seus ingressos, a pagar a conta energética. A pobreza energética na América Latina é muito alta, de maneira relativa. O primeiro eixo que eu gostaria de mencionar é o eixo institucional. O eixo institucional, basicamente, teve como centro o papel do Estado. O papel do Estado como quem dá as diretrizes, e dentro disso trabalham todos os atores públicos e privados. Até esse momento, não havia uma condução, uma política energética nacional. Houve e ficou centrado no Ministério de Indústria, Energia e Minério. O
ministério que passou a definir a política energética e coordenar a participação dos diversos atores. Até esse momento, os que faziam política energética faziam de forma indireta. Sabe quem eram? Organismos reguladores que foram formados com a visão neoliberal, com a visão de controlar as empresas. No final, com suas decisões, terminavam formando uma visão totalmente estratégica. Continuem as unidades reguladoras controlando o que é a qualidade e a segurança do subministro, mas que a política energética fosse definitivamente uma questão de Estado, como a gente dizia, uma política geral. As empresas estatais no Uruguai se mantiveram ao longo das décadas e foram fundamentais para poder desenvolver a política energética. Começando desde o zero, teria sido impossível. O apoio da UT, da empresa elétrica, o apoio de ANCAP, da empresa de energia, de combustíveis, foram fundamentais, assim como o tema das telecomunicações, foi a Antel também, a empresa de telecomunicações. Essas empresas no Uruguai se mantiveram, mesmo com tentativas de mudança, e graças a plebiscitos que foram anulando essas mudanças, onde a população, de maneira majoritária e de maneira tradicional, e com uma visão de que alguns setores estratégicos que o país tem que conservar. Em terceiro lugar, a participação de atores privados. Tivemos a participação de atores privados com a regulação dada pelo Poder Executivo, regulação que deu tranquilidade para investir em 20 anos. Quase todos os contratos que foram feitos foram no prazo de 20 anos. Isso é algo fundamental para gerar energia a preços baixos. Os contratos de curto prazo, o que eles provêm são energia, se é que alguém se anima, com maiores riscos, com maiores preços. E isso é muito importante saber. E o que dizíamos, o marco regulatório transparente, um marco regulatório estável, com unidades reguladoras para dar garantias às empresas e consumidores. Dessa forma, o investimento estrangeiro, baseado nas empresas públicas, mas a inversão estrangeira promoveu primeiro desde a Europa e depois veio dos países vizinhos, Brasil, Argentina, e dos países asiáticos também, numa terceira etapa, fundamentalmente China e Índia. Então, o que nós temos aqui? O segundo eixo, que é o que mais se fala dele, né? É o eixo da oferta, a matriz energética que víamos no princípio, né? O que tínhamos aqui, basicamente, é uma definição muito clara, diversificar, mais que nada ter várias fontes e não ficar só com as duas tradicionais, petróleo e água. Em segundo lugar, que isso fosse bases em energias renováveis, energia sustentável, porque é o que o país pode produzir, basicamente. E isso, além disso, é um compromisso desde o ponto de vista ético. Mas os energéticos disponíveis no país que está situado na zona intermediária, por agora com a mudança climática nós já veremos, mas de momento é a zona intermediária entre o Equador e os polos, basicamente o país que tem ventos importantes. Uma grande vantagem, né? Quem já esteve em Montevideo sabe disso, uma temperatura similar a outros países e tem frio, porque basicamente venta bastante. Não é muito, não venta muito, mas venta sim. Tem uma quantidade de sol considerável e o crescimento de recursos naturais, tem uma grande pradeira, né? Definimos o Uruguai como uma grande pradeira horizontal, quase assim como um país. E tem esses fatores que podem prover energia própria. Olhem que não são fatores menores. Para isso foi importante a Universidade da República, que muitos anos antes, em 2008, começaram a estudar o mapa solar e o mapa eólico e determinados principais pontos. Isso aconteceu uma quantidade de jogos que foi o desenvolvimento dos investimentos nacionais ou estrangeiros, do reconhecimento do território, uma obra cadeira, de poder saltar as etapas desses investimentos. Fontes autóctones também, que intencionam promover êxito mais alto do que
isso para aumentar o papel de energias renováveis, já falamos em produção, automatização nacional, fora moderna nacional, simplicidade relacionada com o industrial, nós falamos em desenvolver, começar o solar agregado, iniciar energias renováveis, sem combustível adicional, vez do solo, era muito baixo pela importação dos equipamentos. E logo a gente conseguiu fazer crescer como um fator importante. Nunca conseguimos um fator enorme, mas sim passamos 20% do valor agregado ao 38%. E tendo em conta que o que vale cada parque eólico, isso é um valor de muita mão de obra para a gente. E promover o cuidado com o meio ambiente também, começando sem conhecer muitas coisas, as normas meio ambientais, e isso foi sendo melhorado progressivamente. Fortes grupos de trabalho com os ministérios, com os respectivos ministérios. Eu diria que o eixo da demanda, a promoção da eficiência energética, isso foi tratado em todos os setores. Impulsamos a autogeração, impulsamos o certificado de energia, a lei do uso eficiente de energia de maneira muito cedo, e impulsamos novas práticas de consumo. Por outro lado, quando você faz um estudo, nesse caso pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, vemos que a eficiência energética uruguaia melhorou bastante a indústria. De maneira média nas residências, mas muito pobre nos transportes, mas se ganhou bastante, e isso era o objetivo atual, né? Esse é o objetivo que se persegue na mudança do sistema de transporte. No Uruguai tem um sistema de transporte por estradas, porque se eliminou o trem. E o trem se eliminou, tem mais de 100 anos, e não pode ser eliminado de maneira total, porque é um monopólio inglês. Nesse momento ele colocou as estradas do lado para que conseguisse que a ferrovia tivesse menos importância. Com o tempo o trem desapareceu e as estradas permaneceram. Então, nesse momento, passou a ter soberania nacional o transporte por estrada com o passo dos anos, a importância do trem. Hoje a gente vê que o trem é importante. A energia social como direito humano, com êxito relativo, né? Com um grande sucesso enquanto ao conectar todo o Uruguai. 100% do Uruguai está conectado com a energia elétrica. Neste momento devem faltar só 4 ou 5 mil casas em todo o país que não tem essa conexão elétrica. Por outro lado, o preço da energia veio baixando, o custo de geração da energia também vem diminuindo, mas não se transmitiu isso para a população no grau que se imaginava pela questão fiscal, fundamentalmente, impostos agregados que fazem com que seja difícil essa transmissão. Veio diminuindo, mas um grau menor do que a transformação energética permite. Então, quando terminamos esse período, basicamente, resumimos para o tamanho do país, 7.100 milhões de dólares de investimento, dos quais 2/3 foi feito pelo setor privado. Esse é um valor muito grande. 1/3 foi feito pelo Estado, através do orçamento. E assim tivemos uma distribuição de 1/3, 2/3. Isso é fundamental. Não se pode fazer investimentos de parques eólicos, não se pode fazer investimentos em biomassa se não tem boas linhas de distribuição, boas linhas de transmissão. Um fenômeno que às vezes não é levado em consideração, porque é disso que depende fundamentalmente o setor público. No Uruguai, as distribuições e transmissões de energia é monopólio do Estado, enquanto a geração é livre. E isso faz com que a empresa pública seja fundamental na transformação do setor. Cada ano, os investimentos na transformação de energia representam aproximadamente 3% para colocá-lo dentro do produto interno bruto. Isso foi o maior pico em 2014. Agora, é claro, baixaram, né? Porque basicamente isso duplicou a geração de energia, que duplica o rádio. E aqui o que a gente vê é uma matriz de consumo, onde por parte do plano industrial se ampliou o consumo da indústria, aumentou por muitos anos, se denominatou um país emergente industrial, né, por parte de ONU, de Nações Unidas. E isso a gente tem que falar que agora vem baixando, né? Foram vários anos onde a gente conseguiu uma mudança na parte industrial, mas também
Sabemos que depende do ciclo dos commodities, e mais que do ciclo dos commodities também, do novo sistema de cadeia de valor que se foi impondo ao longo do mundo. O transporte passou a ser 29% e o residencial 21%, de uma matriz ampliada muito mais grande que a anterior. Aqui está desenhada na parte de cima, de toda a maneira de ver esse êxito relativo da indústria, até que a indústria para no ano 2014, estanca, 8 anos de crescimento sucessivos e o estancamento depois. Claro que depois os investimentos energéticos são diferentes, uma vez que alguém investe, passa a ampliar o consumo energético, então o que temos aqui? Bom, aqui a gente adiantou um pouquinho. Então, o crescimento energético que passamos daquele 40% de energia renovável, porque 60% era petróleo, na matriz que vocês viram no começo, o total de abastecimento de combustível e energia elétrica passou a ser de 63% renovável. Da geração elétrica, o total hoje no país é de 98% renovável, com grande porcentagem da biomassa. E eu dizia que a política do Estado teve objetivos, por exemplo, o objetivo da política do Estado era 300 megawatts. Bom, os 4 partidos determinaram isso, né, de biomassa, e chegamos a 413 megawatts. Mas pelo lado da energia eólica, se disseram por volta de 500 megawatts de energia eólica instalados. Tínhamos medo de que o problema de engenharia, a defasagem que provoca a energia eólica nos ângulos de corrente alterna, esse é um tema técnico, pudesse provocar a possibilidade de distúrbios. Isso é muito conhecido tecnicamente. Não sabíamos, dando conta de que através da represa de Salto Grande, que está sobre o Rio Uruguai com a Argentina, na verdade estamos acoplados a todo o sistema argentino, né? Então, podíamos colocar muito mais energia eólica do que permitia o sistema uruguaio. Nem o sistema do mundo tem a quantidade de energia eólica que tem o sistema uruguaio. Ou pelo menos, acho que somos o quarto do mundo. Virtude uruguaia? Não. Descobrimento, depois que aconteceu, de que estávamos dentro de um sistema argentino, que já sabíamos, mas que graças a isso, a quantidade que poderia ser colocada era muito maior do que o que a gente pensava. E isso foram 40 parques que foram contratando energia que era produzida até que a UTE, o organismo do Estado, começou a colocar seus próprios parques. Por quê? Porque não queríamos estar prisioneiros de provedores privados, queríamos ter nossos testemunhas. 4 parques são nacionais e sabemos o custo disso, né, desses parques nacionais. É um perigo, senão estar dependendo do que eles falam. Porque, claro, o contrato diz há 20 anos e para isso se comprou um preço muito barato, com uma equação paramétrica. E para isso a gente quer saber que paramétrica a gente tem, porque de forma definitiva isso é fundamental. Depois veio a energia solar, veio um país com forte radiação solar, segundo os estudos feitos, conseguiu instalar uma quantidade importante, mas que não tem um peso tão grande sobre a geração, porque vocês sabem que, enquanto o fator eólico, esses números têm que ser multiplicados, no caso do Uruguai, tem que ser multiplicado por 0,40, 0,35, 50% de vento que existe. Estamos falando solar, a gente está falando de 0,15, claro. Então é uma quantidade importante instalada. Bom, definitivamente o balanço de energia elétrica, não primária, mas energia elétrica nesses meses que eu tenho dado até maio, diz que 58% de água, porque choveu bastante. Por sorte a gente não teve seca. A energia eólica basicamente subiu para 30%, de 0 para 30% praticamente. A biomassa 6%, a solar 3%, e utilizamos, como falamos antes, 3%, 2% só de térmico. Em algum momento da noite, onde não existe energia eólica suficiente. Importa 5% de energia, como vimos na primeira matriz. Definitivamente, o Uruguai atendeu sua demanda de geração elétrica com 74% e da sua geração elétrica exportou 26% nesses primeiros 5 meses. 80% a Argentina
20% ao Brasil, mudando a balança de pagamentos, né, transformando assim em importador, mudando de importador a exportador. Lamentavelmente, com o que acontecia antes, agora passa quando falta energia. No momento não se exporta, é claro, porque não existe problema nos outros países. Bom, a mudança de matriz energética acompanhou a mudança industrial, foram criadas novas empresas, fundamentalmente serviços energéticos, de forma muito importante. Mudou também o costume, basicamente, de ver o campo uruguaio despovoado pelos gados, né? Depois veio a soja, depois a desflorestação, e agora se vê em parques eólicos, continua sendo um parque desabitado de habitantes. O que temos é uma paisagem bem diferente. E acredito que as lições aprendidas nesse caso, tem mais que essas, claro, mas basicamente o que eu aprendi com isso é que a gente escreve um papel, uma caminha, agradeço a participação. Basicamente, por não estar aqui, enviaram instrumentinho, colaboração. Eles colaboraram, as pessoas de ser colaboraram comigo, tá? Coordenação dos instrumentos utilizados na implementação da política. Esse é o primeiro ponto. Se você não tem ministérios alinhados, é impossível que o Ministério de Energia, nesse caso, possa fazer alguma coisa. Não pode fazer absolutamente nada. Tem que envolver o Ministério de Habitação, o Ministério de Defesa, também é muito importante nesse caso, o Ministério de Transporte, pela logística, e assim sucessivamente, sem a possibilidade de coordenar, senão a política de Estado não existe, não se avança nesses casos. Uma governança plural que garante a base política para a política energética que continua, né, para 2030. Agora tem outros problemas que tem que ser atendido também, a eficiência energética, falavam um problema grande também, geramos energia demais e temos que acumular, tem que guardar e tem que utilizá-la depois. Esse é um problema? Bom, é bom ter, mas é um problema, definitivamente. Antes a gente não tinha, mas agora a gente tem. Se gera para produzir hidrogeno, se gera para usar nas represas, quando tem pouca água. Bom, mas definitivamente os aerogeneradores de energia solar são geradas quando eles querem, não quando a gente quer. E o terceiro é a construção de capacidade de planificação e a análise pelo Estado, um tema fundamental que as empresas públicas e o Ministério desenvolveu. Houveram casos de falha, claro, houveram falhas, como a gente disse antes, baixamos o preço da energia elétrica e chegamos a todo o país. O êxito de chegar a todo o país foi muito importante. E a diminuição de preço em volta de 20% poderia ter sido maior, talvez 20% a mais, talvez. No caso de falhas, indubitavelmente, a gente foi aprendendo com elas e mudar, né? E houve o terceiro, quando a gente vê o desenho, né? Uma terceira coisa também, a sorte. Sem a sorte, a gente não alcança os resultados, porque, como a gente falou, podemos nos conectar em um momento em que é especialmente importante a questão da matriz eólica, mas também nos ajudou a baixa dos preços dos aerogeneradores em 2009, quando veio a crise europeia, e quase os aerogeneradores baixaram de preço de maneira muito forte, porque eles tinham de sobra e não tinham para quem vender. Então veio também a queda do preço da fotovoltaica. Então essas são as lições que a gente aprendeu e que, bom, eu acredito que em qualquer outra política, em qualquer outro impulso são importantes. Muito obrigado. Queria agradecer ao Roberto Prêmio, convidar você para se manter à mesa. Imediatamente convidar o Cristiano Rezende de Oliveira, gerente de sustentabilidade da Suzano. Cristiano é mestre em população e desenvolvimento pela London School, responsável por desenvolver a estratégia de sustentabilidade da Suzano e pela inclusão do tema nos processos, tomada de decisão e cultura da empresa. Ele também é responsável pela gestão dos processos de prestação de contas
institucionais em sustentabilidade. Antes de lhe passar a palavra, eu só queria registrar aquele que assumiu aqui a presidência quando eu saí foi o senador de Rondônia, ex-governador de Rondônia, que é o vice-presidente dessa nossa Confúcio Moro, dessa nossa subcomissão. Registrar também a presença do senador Paulo Rocha, o secretário de Meio Ambiente da CUT Nacional, Manuel Galo, secretário de Relações do Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e Contrato, o senhor Jefferson Meira. Registrar também a presença do prefeito de Santo Estevão, Rogério Costa, do vereador Dentinho, da Câmara Municipal de Camaçari, do Jair Pedro Ferreira, presidente da Associação Nacional de Gerentes da Caixa Econômica Federal, e queria registrar com alegria que esse evento também está sendo o evento teste da transmissão através da Senado, e todas as 27 escolas que terão representantes no programa Jovem Senador, que vai ocorrer no dia 29 de novembro, foram convidados a usar esse evento como primeiro contato dos alunos com o programa E-Cidadania. Nos acompanha ao vivo nesse momento o Colégio Estadual de Tempo Integral, engenheiro Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, do Amazonas. Então eu queria só dizer da minha alegria e mandar a nossa saudação aos nossos irmãos do Amazonas que acompanham esse evento aqui. Aliás, a Amazônia, particularmente falando de sustentabilidade, é o tema central da discussão. Cristiano, com você a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui nessa casa hoje. No nome do excelentíssimo senhor senador Jacques Wagner, queria cumprimentar todos os valorosos membros da casa, demais autoridades e também colegas aqui presentes. Em primeiro lugar, queria parabenizar os organizadores, a comissão, a CEPAL, por esse até aqui extremamente produtivo, inspirador seminário inaugural da comissão, e com esse super relevante tema que eu acho que o grande impulso encontra bastante eco aqui na nossa realidade no Brasil. Acredito que por termos um país extremamente biodiverso e de cultura inovadora, a gente está muito bem posicionado para liderar uma nova bioeconomia, né? Uma bioeconomia de desenvolvimento de produtos que substituem produtos de base não renovável por produtos de base renovável, trazendo ao mercado global produtos que sejam não só de base renovável, mas que também fechem ciclos, que sejam recicláveis, que sejam biodegradáveis, e contribuindo para esse futuro, como a ONU fala, o futuro que queremos, né? Um futuro que seja regenerativo, que seja inspirado na natureza, um futuro que captura mais carbono do que emite, um futuro que restaura a biodiversidade e ecossistemas, e crucialmente um futuro que gera qualidade de vida por meios justos e inclusivos para todas e para todos. Esse é o futuro que queremos, eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Esse é o futuro que é necessário para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável que o Luiz, que o Roberto, enfim, todos os panelistas hoje mencionaram. É o futuro também necessário para a gente atingir e cumprir com os compromissos das NDCs diversas relativas ao Acordo de Paris. E para chegar lá, para a gente ter esse grande impulso de fato, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, também vejo esse painel aqui com representantes diversos da sociedade brasileira e do ecossistema global, e acredito que seja exatamente por aí, né? Juntando uma diversidade de atores, trabalhando em pontos convergentes, e nessa linha eu queria destacar um exemplo, antes de entrar no exemplo da Suzano, mas um exemplo qual a gente faz parte, que é a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura,
que, para quem não conhece, é uma plataforma que hoje conta com mais de 150 membros multi-stakeholders, multidisciplinares, e que busca pensar nesse novo modelo de desenvolvimento econômico, um modelo que seja mais próspero, justo, sustentável, que gere emprego, que gere renda, a partir do nosso grande diferencial no Brasil, que é a terra. Enfim, agradeço a oportunidade de falar. Por favor, próximo slide. Só uma breve introdução a Suzano. Suzano hoje, esse ano completa 95 anos, então uma empresa de longa tradição, uma empresa brasileira, mas que trabalha também para atender ao mercado global, e essa é uma informação importante que já eu faço a conexão com a nossa fala de hoje. É uma empresa que conta hoje com 2,2 milhões de hectares de área, 1,3 milhão de hectares que tem como foco produção de eucalipto, e 900 mil hectares que são colocados para restauração, para conservação, restauração, enfim, olhando os diferentes biomas nos estados que atuamos. Hoje, esses 900 mil hectares representam cerca de 40% da área total da Suzano, e a forma como a gente trabalha esses 900 mil é justamente entremeado com os 1,3 milhão de eucaliptos. Então, como que a gente conecta a área nativa com a área produtiva para produzir celulose, papel, enfim, tantos outros produtos. Próximo slide, por favor. A nossa capacidade de produção de quase 11 milhões de toneladas de celulose, mais de 1 milhão de toneladas de papel, e, crucialmente, próximo slide, a gente está em vários estados no Brasil, a gente gera mais de 30 mil empregos, seja por colaboradores diretos ou terceiros permanentes, mas eu acho que essa informação que está no slide aqui talvez seja a mais importante. Assim, a gente gera produtos ou matérias-primas para produtos que chegam hoje a 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, diferentes tipos hoje de papel, papel caderno, papel de imprimir, papel higiênico, enfim, produtos que estão no nosso dia a dia, no dia a dia da população global. E essa informação é importante porque no próximo slide a gente vê que a gente está dentro de um complexo ecossistema, de uma complexa cadeia de valor, seja através da produção de celulose, produção de papel, produção de produtos de bens de consumo, ou até de produtos que logo mais falarei um pouco mais de futuro, que venha substituir aqueles produtos de base não renovável. E dentro dessa complexa cadeia, cada vez mais a gente vê o que o Luiz, o que os panelistas anteriores falaram, da necessidade do mercado para produtos, para processos que sejam sustentáveis. Então a Suzano trabalha muito a questão da sustentabilidade, eu vou citar como já, mas muito devido a esse balanço de interesses, de vontades, de desejos, de sonhos das nossas partes interessadas, clientes, fornecedores, poder público, comunidades vizinhas. A Suzano hoje está em mais de 300 municípios no país, públicos financeiros, ONGs ambientais, sociais, movimentos, enfim. Como que a gente consegue, então, equilibrar esses diversos interesses para gerar e proteger valor para a Suzano e para a sua cadeia de valor e para os players, para os atores dentro desse nosso complexo ecossistema? E aqui é importante destacar algo também já mencionado algumas vezes, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente tem como pano de fundo, né? A gente tem que entender as nossas contribuições em luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, próximo slide, eu só dar um zoom in aqui, mas bem rapidamente, do nosso processo produtivo, mas a mensagem principal que eu queria deixar aqui é que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente ouviu panelistas anteriores falando de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social, de sustentabilidade econômica financeira,
mas na verdade a gente está falando de toda essa complexidade, né, sistêmica, que dificilmente se traduz, como John Elkington falava no passado, no tripé socioambiental e econômico. É muito mais complexo, é muito mais interconectado. Então, se fosse para falar onde que a sustentabilidade aqui no processo da Suzano está inserida, ela está inserida em todos os processos. E para além do processo em si, ela tem que estar inserida na cultura da empresa, em todos os processos de tomadas de decisão. O próximo slide, só para falar um pouco das premissas básicas de como a gente trabalha a sustentabilidade, né? A sustentabilidade tem que estar no core do negócio, na essência do negócio. Não é sustentabilidade a parte do negócio, mas como parte essencial do negócio da empresa. Ela é a sustentabilidade sistêmica, por definição. A gente está falando em trabalhar problemas e soluções interconectadas, portanto, a visão sistêmica se faz necessária. A sustentabilidade tem que gerar valor, não só para a empresa, mas também para suas partes interessadas. E para que as partes interessadas da empresa tenham a capacidade de fazer esse julgamento, é necessário que a empresa seja transparente em relação a aspectos positivos, em relação a aspectos negativos e dificuldades, e abrir um diálogo, né, canais de diálogo diversos e laços de confiança com a sociedade. E, finalmente, uma premissa básica aqui, que, em outras palavras, já foi mencionada anteriormente também, é um termo que a gente gosta bastante, que é a conexão entre a inovação e a sustentabilidade, a inovabilidade. É a inovação em prol dessa transformação que a gente mencionou da sociedade, em prol da transformação do nosso modelo de desenvolvimento. Então, tendo a inovação como esse motor, seja para desenvolvimento de produtos e trabalhar portfólio de produtos, seja para processos ou até dentro da cultura da própria empresa. Aí, o próximo slide, a gente volta a falar um pouco aquilo que é a inspiração da nossa estratégia de sustentabilidade, o que guia a gente. E o que guia a gente é por meio das pessoas e dos nossos negócios e processos e tudo que está embutido aqui, nos fortalecer como uma empresa competitiva e protagonista na transformação da nossa cadeia de valor e da sociedade. Então, como que a Suzano pode apoiar outros players e ser um catalisador desse grande impulso. Próximo slide, por favor. E aqui de novo a gente volta. Eu queria passar por alguns exemplos bem rápidos, só para exemplificar esse olhar da sustentabilidade no todo. No próximo slide a gente vai ver então a questão de mudanças climáticas, né? Foi mencionado aqui o acordo de Paris, o compromisso em relação à redução, 1,5, 2 graus. Enfim, um esforço muito grande tem que ser feito, e a gente entende que não existe soluções à crise climática, à emergência climática, que não envolva florestas e árvores, né? As árvores estocam um significativo carbono e são parte da solução para a questão climática. No nosso caso, especificamente, a gente busca, claro, reduzir as nossas emissões em processos industriais e logísticos, mas a gente tem naqueles 2,2 milhões de hectares que eu mencionei, de árvores plantadas e de florestas nativas de diversos biomas, um ativo sequestrador, ou seja, capturando constantemente carbono da atmosfera. Portanto, o balanço positivo da Suzano, pegando o dado de 2018, mas isso tende a ser essa ordem de grandeza nos próximos anos, para 2019 e adiante, foi na ordem de 15 milhões de toneladas de CO2 equivalente retirados da atmosfera, levando em consideração as emissões, enfim, para os técnicos, Scopus 1, 2 e 3, mas levando em consideração as nossas emissões logísticas e industriais, ainda assim a gente capturou muito mais carbono da atmosfera que a gente emitiu. E esse é um potencial muito grande da nossa empresa, do nosso setor e, crucialmente, também do nosso país. Próximo slide, por favor. Outro exemplo aqui, que é o ODS 12 de produção e consumo mais sustentável. É lógico que toda empresa busca, até por redução de custos, fechar ciclos, reaproveitar materiais, enfim,
Ecoeficiência é uma palavra-chave aqui, mas mais do que a ecoeficiência em si, eu queria destacar o potencial que as nossas árvores têm e que o Brasil tem, de novo, como possível grande protagonista dessa nova bioeconomia, de substituir produtos não renováveis por produtos renováveis. Então, a Suzano tem hoje participação numa empresa finlandesa chamada Spinnova. A Spinnova pega a nanopartícula da celulose produzida pelo Suzano e passa isso por um processo em que essa nanopartícula da celulose vira um tecido. E esse tecido, ainda fase de experimentação, bem na linha de testando o modelo ainda, um pouco mais incipiente, como o Luiz mencionou, das novas patentes e tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Essa pode substituir, por exemplo, o algodão com uma pegada ambiental, seja água, seja químicos, seja energia, muito menor do que o próprio algodão. A Suzano também trabalha no desenvolvimento, por exemplo, de energias mais limpas, de bioóleo, ou da lignina como um produto para resina. Então, são várias as oportunidades, mais até do que a base do consumo atual, a gente pensar em oportunidades de futuro. E aí eu queria destacar um ponto relacionado ao regenerativo que eu mencionei, é que esse grande impulso ele tem que pensar não só em ser uma continuidade da linha em que estamos no presente, mas repensar essa linha em que estamos. Porque não é só reduzir o impacto negativo, mitigar o impacto negativo, se a gente continua indo na direção errada. Então, como que a gente pode pensar também na direção que a gente está, repensá-la para pensar em oportunidades dessa nova bioeconomia, desse novo mundo e novo modelo mais sustentável. Próximo slide, por favor. Enfim, tem tantos outros exemplos aqui, eu não vou entrar neles, eu vou entrar no próximo slide, dois exemplos mais concretos. Um que foca mais o aspecto social, mas é que lógico que tem reverberações ambientais, e outro que foca mais no impacto positivo ambiental, mas que também tem reverberações sociais. Pode passar. Então, vou falar um pouco do desenvolvimento social, do trabalho que a Suzano conduz aqui nos 7 estados em que a gente se faz mais presente. Próximo slide. E isso acontece dentro de um contexto de desigualdade e de pobreza. A Suzano, então, atua, como eu falei, nesses 300 municípios, muitos deles rurais e muitos desprovidos de oportunidades. O que traz para a empresa um desafio de como apoiar essas comunidades em seu desenvolvimento social, ao mesmo tempo que a gente gera uma estabilidade nesses territórios, o que reduz os riscos operacionais da empresa, como bloqueio de estradas, que pode eventualmente ter impacto também operacional. A gente trabalha com 2 focos prioritários, ambos estruturantes. Um é geração de renda e o outro é educação, sempre em parceria com comunidades locais, com governos locais, com ONGs, movimentos, enfim, trazendo essa diversidade de atores existentes nos territórios para construir em conjunto soluções. O próximo slide, o nosso grande projeto Guarda-Chuva é o Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, PDRT. É importante destacar que esse é um programa em escala. A gente está falando aqui de mais de 5.000 famílias envolvidas. Então, não são ações pontuais. Além dele ser em escala, por ele ter esse viés estruturante, a gente busca trabalhar pensando no longo prazo das comunidades. Então, como que a gente pode olhar as comunidades e apoiá-las no seu senso de autonomia, para que depois de um ciclo de 5, 6, 7 anos, a Suzano possa sair e nesse vácuo as associações rurais, as cooperativas não precisam do apoio de outra empresa, de ONGs, enfim, elas têm autonomia, elas podem caminhar com as próprias pernas. Tem aquele velho clichê do não deu peixe, ensina a pescar. O PDRT traz muito isso, assim. Ele, na verdade, vai um pouco além. Não é só
o ensinar a pescar. Tem o elemento, como são comunidades rurais, tem o elemento de trazer assistência técnica para que essas comunidades, para que essas famílias possam produzir mais em suas áreas, mas tem um elemento também de organização, de aglutinação, de ter uma visão, um planejamento conjunto, uma gestão, uma governança melhor. E, crucialmente, tem a questão do acesso ao mercado, né? Porque não adianta só produzir mais, se organizar melhor, se o mercado é difícil de ser acessado. Então, seja o mercado varejista, ou seja o apoio em políticas públicas como o PNAE e o PAA, que cobre, então, esse incentivo à agricultura familiar. No próximo slide, trazendo alguns dos resultados, talvez ali o contraste não se veja muito, mas para Suzano tem um benefício, como eu falei, de estabilidade operacional para o negócio. Para as comunidades tem esse empoderamento em escala de mais de 5 mil famílias envolvidas nesse programa. Tem um retorno sobre investimento, né? A gente tem que falar dos aspectos sociais e ambientais, mas é importante a gente falar dos aspectos econômicos, porque senão esse tipo de investimento não para em pé, não tem durabilidade. O retorno sobre investimento é da ordem de 1 para 7. Então, para cada real que a Suzano investe nesse programa, 7 reais são gerados de receita, não para a Suzano, mas para as associações e cooperativas envolvidas. E importante também mencionar que isso gera um capital institucional, gera uma forma de planejamento, uma forma de gestão nessas comunidades. Outro exemplo, no próximo slide, que eu gostaria de citar, que também deriva conceitualmente do Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, que é o trabalho do Programa Colmeias, que hoje já chega a mais de 1.000 apicultores. O foco aqui é trabalhar na mesma lógica, como produzir mais e melhor, como se organizar e fazer uma boa gestão e boa negociação e chegar ao mercado. Mais de 1.600 toneladas de mel e produtos derivados do mel são produzidos anualmente por esses apicultores. Crucialmente, no estado de São Paulo, por exemplo, mais de 30% da produção de mel do estado vem de área da Suzano. No Espírito Santo, esse dado passa dos 80%. E boa parte desse mel está indo também para fora do Brasil, para mercados extremamente competitivos, mas que valorizam esse olhar do envolvimento das comunidades. Próximo slide. Falando bem brevemente de outro exemplo aqui, que é a restauração florestal, que a Suzano conduz. No próximo slide, alguns dados. Nos últimos 10 anos, a gente já ativamente trabalhou para restaurar mais de 30 mil hectares em 3 biomas brasileiros. São mais de 11 milhões de mudas nativas plantadas. E, de novo, não é só para falar do ambiental. É lógico que essas áreas restauradas têm uma série de benefícios ambientais, de produção de água, proteção de cursos d'água, de captura de carbono, de servir como um ecossistema para uma série de biodiversidade, mas na verdade tem também um benefício social aqui muito forte, que boa parte dessas mudas são compradas de viveiros comunitários, e se fortalece então essa cadeia de valor da floresta nativa brasileira. E para Suzano tem um benefício adicional, que esses corredores entremeano e eucalipto, eles acabam servindo como um buffer, na linguagem técnica, como um espaço, um colchão para proteger o eucalipto de eventuais pragas e doenças e, portanto, manter a nossa produtividade. E aí outro exemplo que também deriva dessa lógica da restauração florestal, no próximo slide, por favor, a gente tem o projeto Nascentes do Mucuri. E isso vem, a causa raiz desse projeto, próximo slide, por favor, ele vem de uma fábrica nossa em Mucuri, no sul do estado do Bahia, ter ficado semanas sem produção por causa da indisponibilidade de água na região. Então a gente pensou, como que a gente pode, olhando o futuro, como que a gente pode garantir que esse curso tenha água? E a solução foi uma solução ambiental e social em sua raiz, com benefícios econômicos ao longo do programa, que é trabalhar subindo até Minas Gerais, trabalhar ao longo desse curso com pequenas comunidades, com
de novo, associações, na mesma lógica do Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, um viés econômico, produção agrícola, mas que também proteja o curso do rio Mucuri. Assim a gente consegue fazer chegar essa água até a fábrica com uma maior estabilidade, trazendo benefícios óbvios para as comunidades ali na região também. Então, só em conclusão, eu queria passar para vocês que a gente tem esse entendimento que a gente precisa ser uma empresa que trabalha o olhar da sustentabilidade não só nos nossos processos, mas também que a gente quer internalizar isso e busca internalizar isso dentro da nossa cultura, que a gente vê uma oportunidade para a Suzano, mas também para outros atores no Brasil, de fazer essa integração do olhar da inovação e do olhar da sustentabilidade. A gente entende que para o nosso setor, que para o nosso caso específico, incorporar esse olhar, a gente gera mais valor para as nossas partes interessadas, além da própria valor para a Suzano. E esse futuro que a gente quer, o mundo que a gente quer, precisa desse olhar da inovação e da sustentabilidade. E para chegar lá, a gente precisa trabalhar em conjunto com vários atores para dar esse grande impulso, de novo, não só grande impulso em qualquer direção, mas na direção certa, para que o nosso país seja essa referência em bioeconomia que eu tenho certeza que a gente pode ser. Reitero os meus agradecimentos aos organizadores e agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Obrigado ao Cristiano pela sua contribuição. Eu queria também pedir que você se mantivesse à mesa e convidar a senhora Solange Ribeiro, diretora-presidente adjunta da Neo Energia. A cadeira dessa laranja? Desde 2004, como diretora executiva de regulação e meio ambiente. No período de 12 a 17, foi diretora-presidente da companhia, titular do Conselho de Administração de diversas empresas do grupo, dentre elas a Coel, a CELP, a COSERN, além da Norte Energia, vice-presidente do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema, ONS, e membro do Conselho da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, ABDIB. Participa do Comitê Gestor Nacional do Projeto Juntos e do Conselho de Líderes do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Foi também membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado Conselhão. Com 35 anos de experiência, construiu carreira ascendente no setor elétrico brasileiro, tendo exercido cargos de alta liderança em grandes empresas como a Chesf e a Eletropaulo. Atuou como consultora na National Economic Research Associated em Washington. E é graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado na mesma área pela PUC-Rio. E foi pesquisadora visitante do Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres. Antes, só queria notificar a todos que estão nos acompanhando que todas as exposições que foram feitas estão disponíveis na internet, dispensando qualquer tipo de anotação. Registrar também a presença do Alexandre Gontijo, da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente, e do PECMA no Distrito Federal, a CIBAM-ODERP. Solange, com você. Obrigada, senador Jacques pelo convite. Parabenizar pelo trabalho dessa subcomissão. Eu acho que por todas as explanações já feitas hoje, dá para se notar o quanto é importante esse diálogo, como o Cristiano falou recentemente. Eu acho que é exatamente essa parceria público-privado de todos os poderes em torno de um tema que não é mais opcional. Sustentabilidade não é uma coisa que você faz ou não. Ela é mandatória hoje em dia. É mandatória para as empresas, no nosso caso, assim, falando um pouco do investidor privado. Ela precisa hoje em dia, quando você olha para o que vai ser o meu negócio no futuro, eu tenho que ser sustentável desde hoje. Ela adiciona um valor intangível para os investidores. Quer dizer, ela de fato, se preocupar com essa sustentabilidade da empresa, você hoje em dia já tem que reportar nos seus números financeiros. Você tem que mostrar que o clima
se tem influência ou não nessa discussão. Trazer um pouco aqui da nossa visão. Agora. Rapidamente falar sobre a Neoenergia. A Neoenergia é uma empresa do setor elétrico brasileiro. É uma empresa que está presente em 18 estados do Brasil, né? Nós temos distribuição de energia com 4 distribuidoras, a Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e no estado de São Paulo a Electro também, atendendo a população de 34 milhões de brasileiros. 90% da nossa geração é renovável, nós temos cerca de 5 gigawatts entre operação e construção. E também investimos cerca de 4,4 bilhões de reais ao ano, né? Um número interessante aí de 2018. No ano 2018, por exemplo, nós contribuímos com 11 bilhões de impostos. Nós temos cerca de 39 mil empregos diretos, sendo 11 mil próprios e 28 mil terceiros. Com toda essa inserção que a gente tem, principalmente muito forte na região Nordeste, quer dizer, tem um espaço muito grande para você ter ações de fato sustentáveis nos 3 pilares da sustentabilidade. Aqui um pouco mais do que tudo que já foi falado, né? Acho que o senador usou exatamente uma figura dessa no começo. Sustentabilidade tem 3 pilares fundamentais: o econômico, o social e o ambiental. Isso tem que estar no DNA das empresas, eu acho, cada vez mais. No caso da Neoenergia, certamente está na nossa estratégia. Eu vou falar um pouco do nosso negócio, vocês vão ver, está na nossa decisão de negócio, né? E nós entendemos na empresa que é possível, de fato, combinar rentabilidade com valor sustentável para todos. Aí, no caso, acionistas, sociedade, todos os stakeholders envolvidos, né? Eu acho que se você olhar para frente e você pensar, eu quero atrair as pessoas certas para trabalhar na minha empresa, ela tem que ser sustentável. Eu quero que o investidor venha, a Neoenergia, no caso, é uma empresa listada na Bolsa, então eu quero que o investidor venha para a minha empresa, ela tem que ser sustentável. Então, de fato, essa é uma linha de ação, de pensamento e DNA da empresa que tem que estar cada dia mais importante. Nós aderimos, né, incorporamos as ODS na estratégia de negócio, isso é bem importante. Na hora de fazer negócio, essas são coisas que são levadas em consideração para a gente, né? Por exemplo, quando se olha na ação climática, nós temos uma política de ação climática que diz que até 2050 a gente tem que ser neutro em carbono. Até 2030 a gente tem que ter 50% de neutralidade. É uma opção da empresa nisso, né? Trabalhar com energia renovável é outra opção. Então, de fato, indo na linha da opção de sustentabilidade da questão. Nós, assim, o foco maior da gente são essas 3 ODS, quer dizer, a questão do clima, de parcerias e da energia renovável acessível, mas a gente trabalha em todas as ODS de forma transversal, aí no caso de nossas ações. Aqui, rapidamente, falando sobre um fato também que foi bastante comentado por todos, a questão do clima, né, mais direto. Esse é um relatório do World Economic Forum que coloca, de fato, quais são as questões hoje que, de fato, tem que preocupar mais a gente. O que é que efetivamente tem o maior impacto e tem maior probabilidade de ocorrer, né? São exatamente os desastres climáticos. Daí toda essa atenção do mundo para a gente ver como é que conseguimos ter estratégias de combate a isso e na forma que conseguimos atingir todos esses objetivos que estão colocados. Então, de fato, isso é uma coisa que preocupa o negócio, preocupa o dia a dia das pessoas. Indo um pouco para o setor elétrico, agora a gente está falando de um momento de muita transformação. Já se foi falado aqui sobre a transição energética, né? Isso é o que é exatamente a transição energética? Com essa questão do clima, a descarbonização se tornou um objetivo muito forte e bastante importante, e a eletrificação da economia tem sido apontada como a melhor forma de você descarbonizar. Ou seja, você substituir o consumo de combustíveis fósseis por energia renovável. Então, esse é um vetor super importante
que a gente tem trabalhado aí no mundo afora, digamos, com a questão da descarbonização. Paralelamente a isso, a gente está num momento muito disruptivo do setor elétrico. Então, a gente está muito com uma nova forma de interagir, muito na linha da inovação, da disrupção tecnológica, onde o consumidor passa a poder gerir o seu consumo, ele passa a poder produzir energia. A gente teria a introdução do carro elétrico. Então, de fato, a rede que dá essa configuração a isso também está passando um momento de muita transformação. Então, essa transição energética, quando a gente olha, essa eletrificação da economia, onde o futuro vai ser limpo e inteligente, ela é indiscutível, é um caminho sem volta. E é importante colocar que, para o Brasil, essa é uma tremenda oportunidade, porque o Brasil é extremamente rico em recursos renováveis. Então, toda essa ação, né, da transição energética, de você fazer mais energia e mais energia renovável, de fato, traz para o Brasil uma tremenda oportunidade de futuro. Aqui, só rapidamente, como é que estamos em relação ao Brasil. Como eu falei, na Neoenergia a gente é 90% renovável. Essa é uma comparação do Brasil com o mundo. O Brasil, a matriz elétrica do Brasil é 83% renovável, enquanto a do mundo é 26%. Se você olhar a matriz energética, que de fato incorpora, por exemplo, veículos, todas as outras coisas, a matriz brasileira é 43% ainda renovável e a do mundo é 14%. Se a gente vai olhar clima, questão de CO2, a matriz, o impacto da energia na geração de CO2 no Brasil é só 19%. Quando você vai para o setor elétrico é 2%. Então, apesar de não ser o maior poluidor, digamos assim, o setor elétrico, ele tem sido apontado como uma forma, sim, de descarbonizar através dessa transformação dos combustíveis fósseis pelas fontes renováveis. E isso, de fato, diferencia o Brasil do resto do mundo, de novo, pela facilidade que a gente tem. Quando a gente fala em energia eólica no Brasil, a gente fala num fator de capacidade, que é uma métrica que a gente mede 2 vezes o que se fala na Europa. Quando a gente fala em sol, você vê a cidade que tem menor insolação no Brasil tem mais do que a que tem mais insolação, né, na Alemanha, por exemplo. Então, de fato, fora a hidrelétrica, né, também, que é bastante significativa aqui. Então, a gente saiu nessa área de renováveis, de uma coisa que era meio revolucionária inicialmente, para um predomínio. Uma coisa que inicialmente foi colocada como política energética, como o Roberto falou um pouco aqui do Uruguai, agora já é econômica. As fontes renováveis são competitivas, quer dizer, as eólicas já têm preços competitivos no Brasil. Tem desafios operacionais, né? Ela não vive sozinha. Então, outro dia eu estou no ONS, que é o operador do sistema, a eólica hoje gerou 80% do que o Nordeste precisava de energia, que é muito significativo. Mas você tem que ter a hidrelétrica junto para ajudar, a térmica para ajudar, porque de uma hora para outra você reduz a geração de eólica e isso pode ser muito problemático. É o que a gente fala interruptível a fonte, ela não é uma fonte firme. Então, mas é extremamente complementar. E falando em sustentabilidade, é muito importante ressaltar o tremendo papel social da eólica no Nordeste. Né? A gente fala hoje de áreas que não tinham o que fazer, do sertão, do semiárido, e você vê hoje, de fato, você trazendo as pessoas de volta para a terra e trazendo uma oportunidade bastante significativa para essa questão. Então, essa inserção das renováveis, ela acontece num contexto bem mais amplo e no Brasil, certamente, como eu falei, bastante significativo. A rede elétrica, que aqui é a distribuição, a transmissão, essa sim também vai ter que se adaptar muito para esse momento, para fazer o quê? Um uso mais racional de energia, para permitir que você coloque o seu carro para carregar, que você tenha um equipamento que faça o seu acionamento da sua casa mais inteligente. Com isso tudo, a gente busca exatamente economizar, fazer um uso mais racional e inteligente da energia. A gente trouxe aqui para vocês alguns exemplos também na Neoenergia. O primeiro deles é um projeto que a gente chama Noronha Digital. Noronha faz parte da nossa área de concessão.
Aqui é um tremendo laboratório de tecnologias. Noronha é uma ilha, né? Ela tem um suprimento a óleo biodiesel, né? E complementar com outras fontes. Hoje a gente já tem 2 plantas solares em Noronha, tem todo um sistema de smart. Essas 2 plantas solares, por exemplo, já retira 1 mês de geração de óleo da ilha. Agora a gente já está complementando com o sistema de armazenamento, que são as baterias, que com isso a gente vai conseguir tirar mais 1 mês de óleo de geração na ilha. O Smart Grid é todo um processo onde os consumidores sabem dia a dia qual é a hora, o que é que está consumindo, e ele vai poder no futuro fazer essas opções. No Brasil, a tarifa de energia elétrica ainda não faz essa diferenciação de eu poder dizer, olha, de 6 às 8 da noite eu estou aqui, eu não vou consumir nada, que eu sei a hora que a energia está mais cara. Mas isso é uma coisa que vai evoluir para isso. E um projeto de mobilidade elétrica, aqui tem um ecoposto em Noronha, que é uma geração solar. Então, ou seja, eu gero, porque não adiantava eu botar carro elétrico na ilha e ter que consumir mais óleo para isso. Então, é um projeto que a gente já tem 6 carros movidos, um ecoposto que, através de energia solar, coloca energia nas baterias e a gente abastece aí o posto. Outro projeto bem interessante nessa linha de novas coisas que... É um projeto no interior de São Paulo, na região de Atibaia. É um projeto que impacta 75 mil pessoas. É exatamente um projeto que tenta ver o que é a distribuidora do futuro, daquele gráfico, daquela rede, que eu mostrei que vai ter que fazer muitas interações e vai ter que, de fato, integrar essa questão da rede inteligente, da cidade inteligente, do melhor uso da energia elétrica, de decisões tomadas de uma forma mais consciente, permitindo a descarbonização e você melhorar os serviços ao mesmo tempo. Então, esse é um projeto também bastante interessante, aí pega mais de 4 ODS, né? O outro projeto que a gente está finalizando no final do ano é um corredor verde de postos de abastecimento para carros elétricos, que vai de Salvador a Natal. Bastante também na linha. Os carros elétricos estão chegando devagar, mas já é aquela questão, a gente já dando um pouco de infraestrutura para que isso se torne uma realidade. Universalização, que foi falado também pelo Roberto aqui no Uruguai, no Brasil isso foi um desafio muito grande e é um projeto muito interessante, que foi o Luz para Todos, né, que foram investimentos da faixa de 6 bilhões de reais. Aqui são investimentos da empresa, então ODS, né? Há um pouco de infraestrutura antigo e que, por exemplo, na Bahia a gente conectou 625 mil pessoas. O Rio Grande do Norte, a Pernambuco e São Paulo já estão universalizados. A Bahia a gente ainda tem um desafio aí final, mas a transformação que na linha de trazer energia acessível a todos, eu acho que esse projeto realmente é emblemático e nós estivemos bastante envolvidos com ele também. Projetos na linha de fazer um uso racional e eficiente de energia, né? Que é do mesmo jeito que eu posso produzir mais energia, eu também posso, por outra ponta, reduzir o consumo, são igualmente importantes. Aqui na Neoenergia a gente sempre trabalhou mais voltado para o baixa renda. Esse projeto Troca Eficiente é um projeto bem interessante, a gente chegou a ganhar um prêmio até junto com 2 outros projetos por isso, que você chega na baixa renda, primeiro você troca a geladeira, que é o que mais consome energia, com a geladeira econômica, você cadastra ele como consumidor de baixa renda, que a baixa renda tem um benefício, né, de uma tarifa subsidiada, e no final é uma transformação incrível, porque ele passa a poder pagar a conta da luz dele. Então, assim, o consumo é muito mais consciente, que é o que se quer, dá uma questão de cidadania muito forte. Esse é um projeto que foi campeão exatamente tentando fazer essa inserção de você conseguir, digamos, a população, de fato, ter um uso mais consciente de energia. Nessa mesma linha de eficiência energética existem vários projetos de eficientização de prédios públicos, hospitais. Isso também é bastante na linha do sustentável, são investimentos grandes também nessa linha.
Esse outro projeto, que junto com aquele primeiro que eu falei da geladeira, na favela da Paz, na Bahia, bairro da Paz, foi um projeto bastante significativo que nós, de fato, temos mais consciente dele, que é você trocar lixo reciclado por desconto na conta de luz. Aí tem uma moeda que a gente criou lá que chama merreca, então você junta esse valor. Tem gente que consegue hoje zerar a conta de luz. Com isso aí tem uma retirada grande de lixo para reciclagem, que vão para as cooperativas de catadores. É um projeto extremamente interessante também na linha de sustentabilidade, apegando aí vários outros objetivos. Outra linha que a gente entende que é extremamente importante: sem educação a gente não consegue evoluir, né? Efetivamente a gente entende que a coisa mais transformadora que pode ter é a educação, e nesse sentido a gente fez vários projetos. Eu trouxe aqui 2 deles. Um é uma parceria com a Unicef, que tem um programa de município aprovado que pega 462 municípios, né, do Agreste. E nós entramos com parceria com isso, também trabalhando a questão do uso eficiente da energia elétrica também. Tem um projeto Pernambuco, esse projeto foi até com subcrédito social do BNDES, voltado para a educação, de educação infantil, que é bem interessante. A Fundação Ayrton Senna a gente já trabalha há bastante tempo também, levando, aí já atingiu 1,3 milhões de alunos nessa linha. E também projetos de educação ao todo. Tá bom. Também projetos de educação voltados para a eficiência energética, que é exatamente muito mais transformando exatamente as crianças a saber ligar a luz, desligar a luz, como é que usa. E de fato a transformação desse projeto é impressionante. Nós atingimos já 1,3 milhões de alunos, com 33 mil professores, com projetos voltados para a eficiência energética. Alguns deles, esse Pachuai para mim, por exemplo, nós ganhamos até um prêmio da ODS, do Pacto Global da ONU com ele. É um projeto, uma parceria com Carlinhos Brau, que é extremamente lúdico e muito interessante. O Energia que Transforma, parceria com a WWF também. O Festival Tô Ligado à Energia, Educação com Energia. E isso é exatamente, impressionante a transformação das crianças quando chega em casa e manda o pai desligar a luz. Que no final é isso que você quer, uma economia e o uso mais racional da energia. Aí mais um projeto nessa linha da aula. Esse último projeto aqui é um projeto extremamente interessante. Ele é novo, assim, de uma forma mais contundente desde o ano passado, que é a Escola de Eletricistas, que é um curso gratuito, né, com foco em segurança e você formar eletricistas. Não só para o nosso uso, por exemplo, dos 1.000 que a gente formou ano passado, esse que está formando esse ano, cerca de 700 vão trabalhar para a empresa. Mas você também forma eletricistas para a comunidade, que saem preparados para trabalhar até para um terceiro para trabalhar para a gente, ou trabalhar na cidade fazendo qualquer trabalho ligado à energia com segurança, né? É interessante, aí nós introduzimos as mulheres como eletricistas, foi um projeto inclusive em relação a isso. Na Bahia nós tivemos um projeto, esse ano criamos um curso só para mulher eletricista, para poder incentivar no início. Deu 14 mil inscrições, então foi bastante significativo. Mas esse projeto no próximo ano vai também profissionalizar mais 2.200 eletricistas, e uma boa parte dessa para trabalhar para a própria empresa. Mas aí você tem um link bastante importante com as possibilidades. O Instituto na Energia também tem um instituto, a parte da empresa, que tem 4 linhas de trabalho também bastante interessantes, voltadas para sustentabilidade, para formação e pesquisa. A gente trabalha com jovens em formação, de biodiversidade, mudanças climáticas. Aí tem várias pesquisas interessantes, desde com pássaros migratórios a várias outras questões, com arte e cultura e muito na iluminação de monumentos históricos de vários locais. E ação social, aí essa fotografia aí é até de um projeto que chama Porto Social, em Recife, que ele é uma incubadora de ONGs, é extremamente interessante. Aí a gente está patrocinando 50 entidades durante esse ano para se tornarem empreendedores sociais.
É um projeto muito interessante também. E na linha da inovação, como foi falado aqui também, inovação e sustentabilidade estão super juntos, né? Nós temos trabalhado bastante aí em hackathons com as universidades, também buscando exatamente desenvolver as universidades onde estamos. Rio Grande do Norte, Pernambuco, tem coisa com a Bahia também, que não está aí no caso, mas exatamente voltado para a questão de sustentabilidade. Por exemplo, um problema bem prático e importante para a gente resolver, que seria a correlação entre clima e emergências na rede elétrica. Será que eu posso me prever antes, na hora que eu consigo ter melhor previsão, eu consigo alocar melhor o meu carro, chegar mais rápido? É bastante interessante. Eficiência de análise de dados solares e eólicos também é outro projeto muito interessante. E essa juventude é brilhante, né? Eu olho assim, eu digo, eu quero uns 4 desses para trabalhar para mim. E certamente para a gente atrair esse tipo de pessoas, você tem que estar numa empresa íntegra, numa empresa que pense renovável, que são características que eles buscam. E também na linha de inovação, alguns projetos bem interessantes, esse do Colab, por exemplo, é do Porto Digital, lá de Pernambuco. É um aplicativo que busca exatamente o engajamento do cidadão. Ele já é usado por algumas prefeituras e a gente passou a usar. Onde a gente consegue, por exemplo, alguém vê um problema na rede elétrica, ele consegue fotografar, mandar para a gente já tem georreferenciado esse problema. Ou então, se eu estou precisando ver alguma coisa, faltou luz no lugar, e eu vou lá buscar atender essa ocorrência, se eu já souber de antemão mais informação sobre o local, eu vou chegar mais rápido e eu vou mais certeiro. Então, através dessa rede, ele me passa informação também. Extremamente interessante esse projeto, e todos eles em 2 linhas, né, que conseguem, de fato, ajudar também a empresa. Então, assim, considerações finais, só fechando um pouco aqui essa discussão. O desenvolvimento sustentável, como todo mundo aqui já falou, é compromisso de todos. Se for só empresa, só governo, só cidadão, não resolve, temos que estar juntos nisso aí. Nós entendemos que a empresa tem sim que assumir o papel do protagonista com isso. A Neoenergia tem esse papel, entende esse seu papel na sociedade e tem trabalhado nessa direção. Nos nossos negócios, nós levamos em consideração a questão ambiental, nós estamos discutindo a questão climática, como é que o nosso negócio pode afetar menos ou pode ajudar a questão climática e a questão social também. Então, nessa discussão, a gente entende que é extremamente importante abranger a discussão, estar mais próximo e, de fato, coletivamente, buscar alternativas que tragam oportunidade para a região onde a gente trabalha e para o nosso país. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigada. Obrigado, Solange. Bom, nós terminamos aqui o período das exposições e nós temos um conjunto de perguntas grandes, principalmente vinda do pessoal que participa através do E-Cidadania. Eu vou ler algumas e vou pedir só depois para responder aquelas que foram direcionadas especificamente para um dos painelistas e depois mandar para vocês as perguntas, que aí vocês possam devolver a resposta por conta do adiantado da hora, são 12h30 já. Bom, do E-Cidadania, César Augusto Abaia, como dar impulso à sustentabilidade se atualmente temos várias calamidades como o óleo do Nordeste e as queimadas da Amazônia? Ricardo Cerqueira do Ar, como podemos desenvolver a indústria no Brasil e ao mesmo tempo preservar os recursos naturais? Andressa de Roraima, reduzir, reutilizar e reciclar são 3 formas simples de diminuir a quantidade de lixo que produzimos. Letícia de São Paulo, como podemos falar em sustentabilidade quando as grandes empresas principais responsáveis não movem uma palha para contribuir com isso? Tiago de Souza do Rio, será que conseguimos manter a sustentabilidade no Brasil? Na teoria, presenciamos projetos ótimos para o meio ambiente. Leandro Alves, Distrito Federal, o maior impulso para a sustentabilidade no Brasil seria isentar de impostos os produtos sustentáveis e sobretaxar os nocivos ao meio e à saúde. Cleverson do Espírito Santo, município que não tem coleta seletiva implantada em funcionamento não deveria receber recursos federais.
prefeituras querem usar energia renovável ou biocombustível deveriam ter preferência nas verbas ambientais. Rodrigo Santos, de Minas Gerais, isenção de impostos para etanol e biodiesel, incentivo para a implantação da coleta seletiva. Bom, são várias outras perguntas também. Eu vou depois direcioná-las para vocês, para que a gente tenha como remeter para cada um deles. E aqui, perguntas vindas diretamente do nosso pessoal que está assistindo aqui, são perguntas para o Luiz Melo. Quais os aspectos identificados como mais eficazes nas políticas públicas em resíduos sólidos, clima e água? Eu teria uma pergunta minha, uma curiosidade. Como o Chile é membro da OCDE, se em algum momento a OCDE não vai ter pergunta de microfone, só por escrito. Senão não organiza o debate. A pergunta que eu digo é se em algum momento foi perceptível, ou se você já tinha conseguiram ter algum indicador desse grau de, vamos dizer assim, de reação pela questão da qualidade de vida e da sustentabilidade lá. O Carlos Mussi, o senhor apresentou os marcos internacionais da Agenda Sustentável, mas regionalmente temos o acordo de Escazú sobre acesso à informação, participação e justiça ambiental. O Brasil assinou esse acordo ano passado. Como esta agenda se articula com o Big Push? Esse acordo já está vigorando, tem vigência internacional e nacional? Ainda para você, o senhor citou que entre as oportunidades do Brasil para o grande impulso estão as competências acumuladas. Quais seriam essas competências? Desculpe, pessoal, mas a gente não tem a estrutura de microfone. A forma seria realmente de perguntas por escritas, se vocês quiserem mandar. É só porque senão a gente não consegue organizar. Bom, ainda outras perguntas. Que modelo de agricultura sustentável de longo prazo, aqui não está direcionada, e permanente o Senado tem para o Brasil? Isso eu posso falar depois. Que incentivos irão dar aos novos agricultores para permanecer no campo até talvez a velhice? Qual a melhor forma de proceder a uma auditoria interna objetivando agregar valor na execução de política de sustentabilidade nas 3 esferas do poder? Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu vou pedir para vocês dois que eu direcionei, porque nos outros não tiveram perguntas diretamente endereçadas. As que vieram do E-Cidadania eu vou distribuir para todos. Vou pedir depois ao pessoal da secretaria. E aí eu pediria, não sei se você quer, evidentemente que depois eu vou passar para considerações finais de cada um. Você quer falar? Não. Com prazer, senador. Obrigado pelas perguntas, realmente muito interessantes, inclusive as primeiras que não foram direcionadas para nós, mas que mostram realmente o leque de enfoques que o tema suscita. As 2 questões que o senhor mencionou, senador: quais as políticas mais eficazes, políticas públicas mais eficazes nessa área? Eu diria 2. Uma tem até a ver com a questão que foi levantada sobre as políticas fiscais, e tributárias. Eu acho que uma política muito potente que nós temos visto, e que eu mencionei um pouco na apresentação, é a precificação do carbono, a questão dos direitos de emissão, a venda de direitos de emissão. Eu mencionei, por exemplo, o caso do mercado europeu de carbono, que tem sido muito importante no sentido de reduzir as emissões de dióxido de carbono na Europa. É um instrumento que basicamente tem a ver com a precificação da poluição, tem a ver com aumentar receitas que possam ser usadas pelos estados para financiar esses programas, e que tem um impacto certo, direto no potencial de poluição de certas indústrias e atividades. Um outro tema que é muito importante é na área de regulação, de uma forma geral. O
O Roberto mencionou o caso, não sei se vocês se lembram, num dos slides dele, de certificação energética, no caso do Uruguai. E nós temos visto isso, que nos países onde a certificação energética é feita de forma eficaz, de forma bem feita, isso tem um impacto direto sobre a redução do consumo, em muitos casos, cria uma incitação, um incentivo a que as pessoas sempre busquem renovar o seu estoque de eletrodomésticos, por exemplo, o isolamento térmico nas casas, isso é muito importante nos países de clima temperado ou clima frio, e tem outros exemplos que são muito importantes para isso, mas eu diria, a tributação, no caso da poluição, baseada num preço, na precificação daquelas emissões, e no caso da regulação, que tem 1000 exemplos de como isso pode ser feito, tanto no sentido de criar incentivos, como no sentido de melhorar a fiscalização das atividades, digamos, que tem um efeito maior, mais nocivo sobre o meio ambiente. Senadora, o senhor mencionou o caso do Chile, realmente um país membro da OCDE. O caso do Chile é muito interessante, nós vemos não só na América Latina, mas no mundo, uma onda de insatisfação. A OCDE é baseada em Paris, eu vivo na França e eu vi como foi há mais de 1 ano e meio atrás os protestos que se iniciaram e que foram motivados por um aumento no preço dos combustíveis, como uma tentativa de aumentar a tributação sobre os combustíveis fósseis poluentes, e que isso criou uma grande insatisfação por parte da população relacionada a isso e relacionada a tantos outros aspectos. O caso do Chile é um dos países ainda mais desiguais da OCDE, países membros mais desiguais, junto com o México. A América Latina tem esse recorde muito infeliz, de ser a região mais desigual do mundo. E um país onde o aumento da prosperidade nos últimos 20, 25 anos, taxas de crescimento do PIB muito altas, hoje em dia é o país que tem a renda per capita mais alta da América Latina, mas que não houve uma melhora das redes de proteção social que acompanhassem esse aumento da prosperidade no caso do Chile. Então isso cria normalmente uma insatisfação por parte da sociedade. O que nós temos conversado com os chilenos e recomendado em termos de políticas públicas no Chile? Muita ênfase na educação. O sistema educativo do Chile ainda é um sistema que é muito baseado em escolas privadas que são pagas pela população, principalmente a nível terciário, e que isso foi uma das grandes causas de insatisfação. Uma melhora da saúde pública, no caso do Chile, um país onde há muita desigualdade entre os provedores privados, públicos e mistos, no sentido de atores principais na saúde pública, e no aspecto de pensões, um país em que o sistema de pensões tem passado por várias reformas, no sentido de melhorar e aperfeiçoar o pilar assistencial, mas que tem sido também uma das causas de insatisfação por parte da população. Mas isso tem sido grandes razões ou temas de debate muito interessante que nós temos tido com o Chile. Obrigado, senador. Obrigado. Alô, eu passo agora para o Carlos Mussi. Obrigado, senador. 2 pontos, o Acordo de Escazú e a questão de competências acumuladas, Bem, o Acordo de Escazú, para aqueles que ainda não tiveram conhecimento, é um acordo regional da América Latina sobre acesso e garantias de informações em temas ambientais. Ele tenta trazer para o marco legal os aspectos que estão listados ainda no princípio 10 da Declaração da Rio 92 e visa principalmente ordenar o acesso à justiça em questões ambientais, e incluindo a proteção aos defensores do meio ambiente. O Brasil já assinou esse acordo, mas ainda não ratificou, então é algo que ainda está nessa casa para análise. A legislação brasileira ambiental já tem vários avanços em termos do que está colocado dentro do Acordo de Escazú,
em grande parte graças ao papel do Ministério Público, que tem sido muito forte nessa questão do meio ambiente e na proteção dos direitos humanos. Então, estamos tendo um ciclo de assinaturas, já temos uns 6, 8 países que ratificaram, ainda tem um certo tempo para que ele entre em efeito, né? E é claro que aqui no Brasil somente após a ratificação pelo Congresso, e especialmente pelo Senado. A competência acumulada, eu acho que, em parte, as apresentações da Suzano e da Neoenergia mostram isso, né? Em termos de o que nós já temos de conhecimento sobre sustentabilidade, e também até o gráfico do Luiz, que mostra que o Brasil, em termos de proporções de patentes, de iniciativas, estamos muito mais próximos a questões ambientais do que outros países, né? Ou seja, o Brasil, mesmo com a complexidade que é a federação, tem conhecimentos que podem facilitar a inserção, investimento de questões da sustentabilidade. Até mesmo na questão jurídica, né? Nós temos avanços em termos do Ministério Público, mas também temos complicações e complexidade de tudo isso que eu falei. O federalismo ambiental é tão ou mais complicado que o federalismo tributário, vamos dizer dessa forma. Então, competências nós temos. O grande problema, o grande desafio é um pouco de ter uma estratégia e capacidade de coordenação entre os vários, que seja entes governados e junto com o setor privado. Muito obrigado. Solange, chegou uma pergunta do Daniel, secretário de Meio Ambiente da CUT, direcionada a você. Levando-se em conta que os empregos no setor menos poluente, como por exemplo a eólica, onde os trabalhadores são, via de regra, terceirizados e quarteirizados com alta retroatividade e com menos negociação do que na cadeia de petróleo e gás, quais as iniciativas que os governos e o próprio legislativo têm que tomar, apesar de que você é da iniciativa privada, para que essa mudança na matriz energética seja feita de forma justa para os trabalhadores e não com os piores contratos? Bom, eu posso responder pelo caso da Neoenergia, né? No caso, como você constrói uma eólica, na construção normalmente você usa mão de obra terceirizada, né? Eu acho que esse é um ponto. E nós nos preocupamos muito com o tipo de empresa que a gente trabalha, e são exigências que a gente tem relativas à segurança, à forma de trabalhar, e ter empresas que de fato atendam, digamos assim, um padrão que a gente entende que é importante como trabalhador. Eu acho que um ponto importante olhar isso é de um outro ângulo, é tipo a tremenda oportunidade que está sendo esse desenvolvimento. O que as eólicas têm trazido de emprego para o Nordeste é bastante significativo. Eu acho que isso, de fato, é uma oportunidade. É lógico que sempre vão existir formas de se ter melhoras nas coisas, mas no nível que se tem, pessoas mais qualificando. Essa nossa ação aqui na linha de qualificar mais pessoas para trabalhar no setor, entendemos que é super importante também. E, de fato, eu sinceramente entendo que é uma tremenda oportunidade para mais emprego. Bom, nós recebemos ao todo 87 perguntas de 19 estados. É evidente que a gente não teria tempo útil, mas é só para dar uma dimensão de quanto as pessoas realmente acompanham, como esse tema de sustentabilidade, que eu insisto, no tripé social, econômico e ambiental, quanto ele desperta o interesse de todos. Eu acho que essa é uma pauta obrigatória. Eu fiz uma visita há 2 ou 3 meses atrás com o governador da Bahia na China, na cidade de Shenzhen, e eles hoje não têm nenhum táxi circulando, nenhum ônibus público circulando que não seja elétrico, não é nem híbrido, são todos elétricos. Por isso que eu digo como é que isso impulsiona desenvolvimento e geração, inclusive, de riqueza e renda. Eles hoje estão no top da produção de baterias. Já tem bateria que acaba depois do carro.
ou seja, já chegaram a níveis, baterias com hidrogênio, com vários materiais. Eles hoje são produtores e a cidade não tem um ônibus público que não seja elétrico, nem um táxi que não seja elétrico. Todos de uma empresa que é a BYD, que é de excelência nessa área, ganhou até agora a licitação do VLT, do veículo sobre trilhos de Salvador, que o governo do estado lançou, então vão usar toda essa tecnologia. O que eu queria chamar a atenção, por isso que eu fiz questão de perguntar a questão do Chile, é porque, pessoalmente, aí a minha experiência, eu vivi muito essa questão que a Solange falou, e era uma coisa até emocionante, o pessoal com um carrinho de mão, carregando geladeira velha no jegue, para pegar e levar para casa a geladeira nova. E, evidentemente, quando você dá a oportunidade, as pessoas abraçam realmente essa possibilidade de ter uma vida mais sustentável. Naquele slide, eu queria fazer um comentário que você colocou sobre meio ambiente e desemprego. Eu sempre gosto de contar uma história que eu fui minha primeira vez candidato a deputado federal, não fui eleito, fazendo dobradinha com o Juca, que atualmente é secretário de Meio Ambiente, de Cultura. Foi ministro de Cultura do Lula e hoje é secretário de Cultura lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E a gente andando pelo interior da Bahia viu um lenhador cortando uma árvore. E a gente, evidente, foi perguntar, ele era do PV, o Juca, se aquilo não maltratava ele. Ele disse: maltrata, mas me maltrata mais chegar em casa e não poder levar o alimento dos meninos. Então, eu acho que essa equação ou a gente equilibra ou ela não funciona. Porque a miséria não é sustentável. A usura também não é sustentável, na minha opinião. Então a gente vê às vezes aquilo que você estava comentando, um PIB lá em cima, mas ao mesmo tempo um índice de Gini que reflete um não equilíbrio, uma não distribuição de renda. Não adianta que a panela de pressão vai arrebentar. Quer dizer, a gente tem que chegar a algum grau de equilíbrio nessa equação para que você possa ter sustentabilidade, que as pessoas não querem conviver, até porque hoje tem mais celular no Brasil do que número de habitantes. Então as notícias correm e as pessoas, o muro de Berlim não precisou de arma, precisou de comunicação. Então quando as pessoas começam a saber de um mundo que funciona, elas querem se incluir nisso aí, não tem como. As pessoas começam a ter uma taxa de frustração de não poder acessar muito grande. Então eu insisto que a questão da distribuição de renda, para mim, é pilar de como a gente vai conseguir chegar nessa equação da sustentabilidade tripla, econômica, social e ambiental. Então, por isso que eu disse que a gente está abrindo esse seminário aqui muito nessa linha de não ficar brancos brigando com vermelhos, que eu acho que por aí não vai. Eu acho que tem um elemento de bom senso hoje, que eu acho que tem que estar na cabeça de todo mundo, quem comanda, seja em organismo internacional, em organismo nacional, público ou privado, que responsabilidade social hoje é quase que mandamento para qualquer empresa. A ambiental também. Por exemplo, a gente está falando aqui de energias renováveis. Essa semana a gente teve uma bela discussão sobre a questão da taxação que a ANEEL quer fazer. Não, pois é. Então, não, eu não quero abrir essa discussão aqui. A gente já teve lá a distribuição dos custos de distribuição e dos custos sociais da tarifa social por todos os geradores na questão da distribuição dirigida. E foi uma ótima discussão. Falou gente da distribuidora, gente do outro lado. E eu gosto de dizer sempre, tem santo e diabo em todo mundo, inclusive na gente. Então nunca tem um lado que é totalmente o anjo e outro lado que é totalmente diabo. Todos nós defendemos o interesse daquilo que a gente acredita, ou da empresa que a gente defende, que é a obrigação de cada um que é gestor de empresa aqui. Evidentemente, se não tiver uma taxa de retorno, não funciona. Mas eu queria insistir, até porque o pessoal da área de agricultura familiar tinha a pretensão de fazer perguntas ao vivo. Não dava. Mas eu quero também destacar, e me orgulho muito de ter feito isso como governador,
que essas outras formas de inclusão, de economia solidária, das cooperativas, os catadores, ou seja, são várias formas de inclusão que a gente cada vez mais tem que exercitar para ampliar. Porque se, do ponto de vista da economia, vou chamar de formal, você tem uma taxa de exclusão, inteligência artificial, etc., nós vamos ter que exercitar essa questão de como a gente vai fazer. Eu acho que um dos elementos é muita gente está trabalhando em sustentabilidade e recuperação o Rio São Francisco, que é o nosso rio de integração nacional, e se a gente não se cuidar, daqui a pouco ele vai ter problemas sérios. Então, eu acho que no campo próprio da recuperação ambiental, eu acho que você tem uma capacidade de inserção extremamente alta, que a gente pode fazer via as empresas também. Então eu queria abrir aqui se algum dos panelistas querem fazer algum comentário final. Você não quer discutir a taxa, não, né? Lá com você. Não. Alguma coisa a mais? Bom, eu acho que eu realmente sou hoje um preocupado com a democracia no Brasil e no mundo, porque eu acho, repito, que a exclusão, a democracia não suporta, não convive com a exclusão. Essa aqui é a minha preocupação maior. Ou a gente consegue fazer um processo de inclusão, distribuição de renda, ou a gente vai estar sempre nessa tensão que explode, como explodiu lá, ou nos coletes amarelos, que foi algo assim, ou como estourou aqui em 2013, ou explode por uma outra forma, que é talvez a pior de todas, que é quando ela explode pela via da criminalidade. Nós temos uma indústria do mal, vou dizer assim, da indústria do tráfico de drogas e de armas, que emprega muita gente, e eu sei o quanto que isso tem a ver também com o problema de exclusão. Não apenas isso, mas estou falando como é que isso também é de responsabilidade. Então eu queria agradecer aos panelistas, a vocês. A gente vai preparar o próximo painel exatamente para aprofundar, e como foi dito pelo Carlos da CEPAL, aqui nós estamos num trabalho motivacional em torno do tema. Eu acho que a conscientização é um elemento, e a educação é essencial quando você fala em sustentabilidade, e eu vou agregar, e na questão de justiça social também. Eu acho que a gente tem que exercitar ao máximo isso para poder ter esse equilíbrio. Então, quero agradecer a todos, agradecer a vocês os que nos acompanharam pela AE, e desculpem os que se frustraram, que queriam fazer perguntas e não acabaram podendo fazer ao microfone. Obrigado e um bom dia a todos. Fazer o microfone. Obrigado e um bom dia a todos. Fazer o microfone.